4, a partir do versículo 15. 4:15. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Agora, amados, vamos para Efésios, no Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, apenas o versículo 13. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Pessoal de igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o selo de Deus e a marca da besta. Amém? Lemos ali a escritura de Gênesis, onde Caim saiu da presença de Deus. E quando ele saiu da presença de Deus, ele recebeu uma marca. O profeta Mobrana, mensageiro desta era, pregou a mensagem titulada O Selo de Deus e a Marca da Besta. E nós vamos falar um pouquinho, porque é muito profundo, quando nós entramos nesses detalhes. Porque a palavra, amados, tem duplo, triplo, múltiplos sentidos. E hoje, o mundo, ou o mundo tem o selo de Deus, ou a marca da besta. Quem não tem o selo de Deus, tem a marca da besta. Por quê? É o que nós vamos falar nesta noite. A ter o sinal da besta, o primeiro a ter o sinal da besta, foi Caim pela primeira vez. Lemos ali, onde ele saiu da presença de Deus. Quando uma pessoa sai da presença de Deus, como Caim saiu, da forma que ele saiu, porque ele ofereceu um culto a Deus, mas o culto dele não tinha revelação. Enquanto que Abel já ofereceu um culto a Deus, e o culto de Abel já tinha a revelação. Então, amados, como Deus optou pelo culto de Abel e não aceitou a oferta de Caim, porque Caim não tinha a revelação do que aconteceu no Éden. Então ele ofereceu frutas no seu altar. É isso? Uva, pera, maçã, abacaxi, melões. E Deus não optou por aquela adoração, porque Caim não tinha a revelação. Porque o segredo de Deus hoje, irmão e irmã, é a revelação. Amém. 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 Sem revelação, ninguém chega a lugar algum. Até mesmo todas as coisas na Bíblia é por revelação.
Amém? Então, amados, na batalha com Miguel, no céu, Satanás trouxe o selo, a marca, e foi aplicado em Caim, o primeiro assassino. Apocalipse 12, 7, diz que houve batalha no céu, e batalhava o dragão contra Miguel, e Miguel expulsou Lúcifer naquela primeira batalha, lá no início. Então, quando Lúcifer foi expulso, ele veio com essa marca, e o primeiro a receber foi o filho dele, o Caim. Quando Caim saiu da presença de Deus, porque, amados, por outro lado, Caim não tinha mesmo como receber o selo de Deus, e nem mesmo a revelação. Por quê? Porque ele era filho do maligno. Amém? Conhecemos a escritura de 1 João 3, 9 a 12. Caim era filho do maligno, por isso que ele matou seu irmão Abel. Então, amados, não tinha mesmo como ele receber nada de Deus. Tinha que receber a marca da besta. Será que a marca da besta foi só naqueles dias? Não. Ela permaneceu por todas as eras do Velho Testamento e entrou nas eras do Novo Testamento, e agora no tempo do fim ela está aí, estampada em todos os lugares que você puder imaginar. Porque o profeta Lombrana pregou várias mensagens intituladas O Selo de Deus e a Marca da Besta, e ele diz que a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Uma pessoa que rejeita a verdade, ela já recebe automaticamente a marca da besta. Amém? Então, amados, ao receber a marca da besta, saiu da presença de Deus, em Gênesis 4. Foi para norte, casou com uma esposa. Deus deu 7 em lugar de Abel, e Caim tinha matado. Um sinal de morte e ressurreição. Ele não foi para norte para conseguir uma esposa, mas esperou na escolha de Deus. Amados, quando nós entramos nesses detalhes de Caim, hoje existe muita polêmica sobre a vida de Caim. E quando a pessoa lê no pé da letra, né, por isso que as pessoas erram. Caim foi para a terra de Nod. Quando Caim foi para a terra de Nod, não tinha Nod ainda. Não era Nod. Nod só veio a ser Nod quando Moisés escreveu o Gênesis. 2000 e poucos anos no futuro. Amém? É como 200 anos atrás, aqui a cidade de Campo Grande não chamava Campo Grande. Mas nós podemos dizer que o senhor José Antônio Pereira, há 180 anos atrás, ele veio para Campo Grande. Mas não chamava Campo Grande. Campo Grande só tem 100 e poucos anos. Então, quando Moisés escreveu o Gênesis, então todas aquelas regiões tinham nome. Então esse Caim, o que ele fez? Ele foi vagabundo. Ele foi fugitivo, que é a marca da besta. A marca da besta é a pessoa ser um vagabundo e fugitivo. Por quê? Porque ele foge de Deus. Ele foge da verdade. Ele foge da palavra. Você prega, traz na igreja, mas a tendência deles é fugir. Sempre está correndo da palavra. Isso é muito perigoso. Então, amados, quando Caim recebeu a sentença, Deus disse: olha, fugitivo e vagabundo tu serás na terra. Ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar. E Deus dá uma sentença para Caim, de que não podia matar ele, por 7 vezes.
E Caim sai pelo mundo. Não existia um ser humano a não ser Adão e Eva e Caim na terra. Porque os demais seres viventes tinham que vir através de Adão e Eva. Não é isso? Não existia outro ser humano. Embora existem muitas teorias, né? Teorias que os anjos vieram do céu e se materializaram de forma humana. Existem essas teorias. Outras teorias que Caim foi para um lugar e tinha pessoas para lá. São teorias. Então o que acontece? Caim virou um vagabundo. Se eu fosse Deus, eu dava para Caim 300 anos. 300 anos de vagabundagem. 300 anos para ele comer raiz de pau, andar no deserto, correr de bicho bravo na mata. 300 anos de sentença para Caim. Mas talvez Deus pode ter dado até mais para ele. O que aconteceu? Quando cumpriu a sentença de Caim, ele voltou. Porque uma pessoa que é fugitivo e está perdido, ele não acha o caminho de volta. Ele voltou. Quando ele voltou, a família de Adão já tinha crescido. Já tinha tido filhos e filhas. O que Caim fez? Pegou uma de suas irmãs e foi para o lado norte do Éden, que depois chamou norte. Ele tomou uma de suas irmãs. Ele já devia ter uns 500 anos de idade, Caim. E foi para essa banda. E lá ele conheceu sua mulher, não de vista. A Bíblia fala que quando o homem conhece uma mulher, é quando ele vive com ela maritalmente. Então ele foi para lá, e lá ele conheceu essa mulher, lá ele viveu com ela maritalmente. E ali começou os filhos de Caim. Começou a raça de Caim. E assim, amados, seguiu essa raça. Amém? Amém? Se você quiser, você pode depois anotar na sua Bíblia. Em Atos 17, versículo 26. A Bíblia diz que Deus de um tirou as gerações dos homens. A igreja chamada Testemunho de Jeová diz que os anjos vieram, que eram os filhos de Deus, e tomaram as filhas dos homens, fizeram sexo com elas e geraram gigantes. Isso é uma teoria dos Testemunhos de Jeová. Irmãos, não enquadra, porque se fosse para enquadrar, como é que não estavam as mulheres de hoje? O que Satanás não podia fazer? Se ele teria o poder de engravidar as mulheres, o que ele não poderia fazer? Deus não deu essa condição para Satanás. Ele pode usar, usando aquele animal chamado serpente, que Deus arrancou braços e pernas e fez ele virar um réptil para se arrastar. Amém? Então, amados, seguindo um pouquinho mais. Deus deu 7 em lugar de Abel. Por que 7? Porque 7 representa a ressurreição. No lugar do Abel que morreu. Abel partiu, porém Deus deu outra semente para Eva, no lugar daquela semente que era Abel, que Caim tinha matado. Então, o 7 ali representa ressurreição. O profeta diz que esta é a marca da igreja. A marca da igreja é a ressurreição. Todos nós temos que ressuscitar. Amém? Temos que ter vida. Qual foi o sinal? A ressurreição. Morte, sepultura e ressurreição. É a marca da igreja. O Espírito Santo mostra que Cristo morreu e ressuscitou. Agora, a marca da besta, um fugitivo, um apóstata, um vagabundo. A religião, a denominação, começou errado. Não sabe para onde vai, nem o que deseja. Então, amados, hoje, o irmão Brana fala que a marca da besta hoje é o sistema denominacional. O sistema denominacional tomou a marca da besta. Por quê? O que é a marca da besta? É o contrário do selo de Deus. O que é o selo de Deus? É receber o Espírito Santo.
E como se recebe o Espírito Santo? Passando pelas 3 etapas. Você é justificado, amém? Você é perdoado, que é justificado. Você é santificado. Deus tem que te santificar, amém? Você é tirado do mundo. Deus te tira do engano, te tira do pecado, traz para a palavra. E depois que você está limpo, aí Deus vem e batiza você. Deus vem e mora em você. Amém? Agora, enquanto Deus não te batizar com o Espírito Santo, Ele não reconhece a sua fé. Isso é um período que todos nós temos que lutar. Amém? Não é fácil, não é assim de qualquer jeito, não. As pessoas têm que chegar lá. Para receber o selo de Deus, para receber esse selo, você tem que chegar a um denominador de Deus reconhecer a sua fé. Amém. Se Deus não reconhecer a sua fé, Ele não te dá o selo. E quando Ele te dá o selo, significa que você está selado. Significa o quê? Que você está seguro. Amém. Porque o selo significa seguro. Amém. A obra está terminada na sua vida. Deus não preocupa mais com você. Amém. Agora, aonde vai isso? Numa palavra-chave chamada revelação. Quando você recebe a revelação, aqui não, mas aqui, dentro do seu coração, que você é revelado. Isso é o novo nascimento. O profeta, irmão Branham, na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, ele fala que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo em você. Aí você nunca sai da mensagem. Você nunca sai da Bíblia. Não há denominação para te enganar. Porque é uma obra terminada em você. Amém? Você recebe um impacto dentro do seu coração. Um impacto de revelação. O Deus Todo-Poderoso se faz conhecido a você. Você conhece Deus por fé, não por vista. Você serve a Deus por fé. Você faz as obras de Deus por fé. Amém? Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que dá testemunho. Amém? Por fé. Por quê? Fé é revelação. Então, rejeitar isso é a marca da besta. Irmãos, a marca da besta não é um carimbo na testa. Não é nem mesmo o chip que eles estão fazendo aí na mão. Tem um fundo de verdade. Mas o profeta irmão Branham diz que a marca da besta é espiritual. A marca da besta, irmãos, é rejeitar a palavra. Aceitou é Cristo, rejeitou é o diabo. Quem não aceita Deus, recebe a marca da besta. Porque a marca da besta é uma rejeição. Não existe meio termo. Amém? Então vamos seguir. Mas deixa eu fazer um ganchinho aqui para vocês. Abraão, quando Deus falou com Abraão em Gênesis 12, disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão saiu. Esse foi o primeiro teste. Logo depois Deus disse: Abraão, você vai ter um filho. A esposa era estéril. Ele orou, orou e orou por 25 anos, até a esposa ter um filho. Isso é que é fé. Ele não desistiu. Depois que Deus deu Isaac para ele, Deus falou: agora vai no Moriá e apresenta ele de sacrifício. Terceiro teste. Então veja bem, amados, o que queremos dizer com isso? Que Deus, quando Deus, isso aqui é forte, mas é para nós entender. Quando Deus reconheceu a fé desse homem chamado Abraão, Deus deu um sinal físico para Abraão. Falou: olha, Abraão, agora eu vou te dar o selo da circuncisão. Todo macho tem que ser circuncidado, desde o ancião até os que forem nascidos a partir de hoje. Deus deu a Abraão o selo da circuncisão. Por quê? Porque Deus reconheceu a fé daquele homem. Por isso que o Adolfo Hitler
sabia quem era judeu. Porque a circuncisão é uma marca que eles fazem no corpo humano, no órgão genital masculino. Dá um corte ali. Então Hitler pegava os homens, é judeu, podia falar que não era. Tira a roupa dele. Estava lá a marca, porque no 8º dia do menininho, todos os judeus são circuncidados. Amém? Por que eram circuncidados? Porque Deus reconheceu a fé. Então, o irmão Brana diz: Deus não pode reconhecer a minha fé enquanto eu não agradá-lo, enquanto eu não passar nos testes. Então, irmãos, não é. Você fala, mas não é revelação. É a revelação. Mas dentro da revelação, irmãos, você tem um período de caminho para traçar. Amém? Tem um tempo que você tem que chegar lá. Porque a revelação vem para todos nós aqui. Aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, esses Deus revela. Esses, o processo do novo nascimento é lento. É como uma gravidez. A mulher fica grávida 9 meses. Não é isso? Quando ela tem saúde e quando ela está doente. É anos, 10 anos, 20 anos. Precisa de muitos tratamentos. Igual a irmã Sara, a irmã Rebeca, a irmã Raquel, da Bíblia. Tudo eram mulheres que tiveram que orar muito para elas terem filhos. Então, cada pessoa que recebe a revelação de Deus, ele tem que segurar nessa revelação. Amém? Porque o segredo é não desistir. O segredo é perseverar. Você tem que perseverar na palavra. Você tem que perseverar na oração. Porque você pode perder. Até o ponto de Deus reconhecer a sua fé. Quando Deus reconhece a sua fé, então Ele te sela. E quando Ele te sela, a obra está terminada na sua vida. Vamos seguir mais um pouquinho. Então Sete se manteve em casa, firme, sendo melhor para Deus. Marca uma distinção, desterrado, recusou o selo. O selo é uma posição. Então, para que é o selo? O selo é para nos posicionar. Tá certo? Paulo escreveu em Efésios, ali onde lemos, no 13, e em 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual está selado para o dia da redenção. Então, o selo também, Deus te marca para o diabo não lhe tocar. Amém? Deus te coloca o Espírito Santo sobre você. Você recebe o Espírito Santo pela palavra. Amém? Deus vem e unge essa palavra que está dentro do seu coração. O Espírito Santo te unge para o diabo não lhe tocar. E você fica cheio da palavra. E esse Espírito da palavra vem e te unge. E você fica ungido. Amém? Irmão Breno pregou várias mensagens intituladas Para que foi dado o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo? Irmão Breno pregou essas mensagens. Então, irmãos, o Espírito Santo de Cristo, ele vem sobre o redimido. Então não é só a pessoa ir no rio ser batizada. Glória a Deus, eu fui batizado. Amém. Aí você começa a sua caminhada. Você começa a sua limpeza. Você tem que se libertar das coisas do mundo. Você tem que ter pulso para vencer cada demônio que vem contra você. Porque o próprio Deus vai permitir os demônios vir no seu caminho. E você tem que vencê-los com a palavra. Amém? Mas uma vez que você é revelado, não tem demônio, irmãos, que pode te vencer. Quando você é revelado, a não ser que você não tenha revelação. Mas quando você é revelado, primeira coisa que Deus fala para você quando você é revelado, que você é um filho de Deus. Que a irmã é uma filha de Deus. Que Deus te identifica com você. Então você não tem medo de nada. Você não se preocupa quando as enfermidades vêm. Você não se preocupa quando o desemprego vem. Você não se preocupa quando o temporal vem.
Amém? Por quê? Porque você é revelado. Você sabe que se você levantar a sua mão e falar: vento, tempestade, acalma, ela tem que te obedecer. Amém? Porque Deus te revelou que você é um irmão, uma irmã, é uma filha e um filho de Deus. Irmãos, você chega num denominador tão grande que nem mesmo as enfermidades param o seu corpo. Você expulsa as enfermidades do seu corpo. Você põe a mão e fala: enfermidade, o seu lugar não é aí, desaparece. Você ora sobre o alimento, você come, e aquele alimento lhe faz bem, mesmo que está contaminado, mesmo que está cheio de química, porque Deus prometeu pela sua palavra de santificar os alimentos. Então, quando você reconhece isso, nada para no seu caminho. Então, amados, vamos seguir. Então Abel morreu, Sete tomou seu lugar, sinal de ressurreição. Marca e selo começaram no Gênesis. Babilônia está no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia. Agora, tudo começa com dois espíritos e termina com dois espíritos. Começou com Caim e Abel, Isaac e Ismael, Moisés e Balaão, Jacó e Esaú, Elias e Acabe, Micaías e Ezequias, Jesus e Judas, e hoje o irmão Brana e o Papa. Amém? Sempre vai ter os dois espíritos lutando. Nós vamos pregar a verdade da Bíblia, mas vai ter aqueles que vão pregar a Bíblia adulterada, vão torcer as escrituras. Na arca estava a pomba e o corvo, tipo da igreja. A pomba não tem fel de amargura. O corvo é o tipo do hipócrita, come carniça e come semente. A pomba verte um óleo que purifica, tipo do crente. O Espírito Santo está lá dentro, mantendo-o limpo. Amém? Por que o profeta usa essa simbologia? Porque a pomba, no pé da pena, ela verte um óleo e ela não precisa tomar banho, porque aquele óleo purifica ela constantemente. Amém? Por isso que o Espírito Santo que desceu no dia do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Por que Deus tomou a pombinha? Para representar o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo é pomba. Viu? O Espírito Santo não é uma pomba. Deus usou uma pombinha para representar o Espírito Santo. Como Jesus Cristo também não é um animal de lã, de chifre e de patas. Não. Deus usou um cordeiro para representá-lo. Amém? Então, ele está dizendo que o cristão é como uma pomba. Ele tem o Espírito Santo dentro dele constantemente. Amém? Assim como na pombinha verte o óleo sai no pé da pena e ela fica purificada o tempo todo. Assim também o cristão que é cheio do Espírito Santo, a vida dele é limpa constantemente. Ele sempre está limpo, e nada pode contaminá-lo. Você fala: mas é verdade? Eu vou mostrar para vocês. Estou falando do nascido de novo, do batizado com o Espírito Santo. Ele não pode pecar. Como que ele vai pecar? Tendo um Deus impecável morando dentro dele. Não pode, meu irmão. Agora, na etapa da santificação, você pode cometer muitos deslizes, muitas fraquezas, mas depois que Deus mora em você, amém? Você pode ter pensamentos promíscuos ainda, porque o pensamento, você não tem domínio no pensamento, mas o coração é outra coisa. Amém? Então, amados, veja bem, a pomba verde esse óleo, o tipo do Espírito Santo, mantendo limpo. Agora, na arca, que é um tipo da igreja, né, estava a pomba no puleiro e o corvo também. Estavam esses dois pássaros, o tipo da igreja. Tá certo? O tipo da igreja. Porque na igreja, irmãos, você fala: mas pode ter o crente corvo? Pode.
ele come semente ao lado dos crentes pombinha. Come semente, dá glória a Deus, fala aleluia, e termina o culto, ele vai lá numa carniça, vai sentar e vai fazer coisa que Deus não agrada. E no outro dia ele está lá na igreja, glória a Deus, aleluia. Porque o corvo, ele saiu da arca e foi aonde? Ele foi comer carniça. Ele nem voltou para a arca, porque tinha muito cadáver para ele comer. Mas a pombinha não, ela saiu voando e não encontrou um lugar para pôr suas patinhas, voltou para a arca. O crente, ele sai por aí, ele pode ir em qualquer lugar, mas fala, aqui não me serve, ali também não me serve. Ele volta para a palavra, ele volta para Cristo. Por quê? O selo de Deus ou a marca da bênção. O selo de Deus, o Espírito Santo está liderando. Irmãos, o pastor não cuida de ninguém. A Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 7: obedecei vossos pastores, que velam por vossas almas, como fosse dar conta delas. Pastor não vai dar conta de alma de ninguém. Pastor não dá conta de cuidar da alma de ninguém. Quem cuida é o sumo pastor, que é o pastor dos espíritos. É Cristo que cuida de todos nós. Amém? Agora, o que ele faz por irmão não pecar? O que ele faz para a irmã não pecar? Ele dá um pouquinho do Espírito dele para você. Porque o Espírito de Deus no irmão, o Espírito de Deus na irmã, não vai deixar você pecar. Eu estou falando pecar, irmão. Matar, roubar, adulterar, fornicar, adorar ídolos, beber ceia, caimento em denominação. O Espírito, ele não deixa você fazer isso. Porque tem crente mesmo batizado na mensagem, que ele pode ir numa denominação e acabar bebendo uma ceia, caimita lá, comer pão levedado, tomar suco de uva. E ele não sabe que isso é contaminar o espiritual. É a mesma coisa de um homem que é casado, sair e ter relações com outra mulher. É o mesmo quadro. É um adultério espiritual, que é pior do que o adultério físico, carnal. Então, amados, o Espírito Santo, ele nos domina. Esse dia uma pessoa me perguntou lá na rádio: pastor, e o livre-arbítrio? Deus não deu livre-arbítrio para nós? Deus deu livre-arbítrio. Enquanto você não nasce de novo. Porque depois que você tem um novo nascimento, irmãos, você é só de Deus. Você não tem mais que escolher o caminho errado. Ah, mas aí o rapaz lá da rádio falou: mas pastor, mas Deus não deu o livre-arbítrio? Deus deu o livre-arbítrio de escolha. Uma vez que você escolheu, falou: mas se Deus deu o livre-arbítrio, então como é que fica a predestinação? Acontece que Deus sabia, antes da fundação do mundo, que você ia escolher o lado certo e o outro ia escolher o lado errado. Então Deus viu que dentro do seu livre-arbítrio você teria uma escolha correta. Ele foi e colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aí falou: mas mesmo assim, depois que vem para Deus, eu não sou livre para fazer o que quiser? Falando: não, porque depois que você é de Deus, é nascido de novo, nem mesmo você tem mais direito de escolha. Já é. O quadro está terminado. As suas afeições, as suas inclinações é para Deus. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Por isso que ele falou para Pedro: olha, Pedro, outro vai te cingir e levar você para onde você não queira. Por isso que Paulo vem e fala: eu sou um prisioneiro de Cristo. Irmão, quem é prisioneiro de Cristo, ele é livre. Essa liberdade, que quer dizer uma liberdade para o pecado, porque a maior liberdade que existe é na palavra. Amém? Você, irmão, eu sou livre na palavra. A palavra te dá uma liberdade. Isso que é liberdade. Agora, o mundo não. O mundo é escravo do pecado. Ou você é escravo de Deus, como Paulo fala, ou você é escravo do diabo, né? Aí o diabo, a tendência dele vem para cá.
São João 10,10, o que ele fala? Matar, roubar e destruir. Por isso que você tem que ter uma boa escolha no início. Porque depois é igual um casamento, irmão. Você é livre para escolher. Casou, já era seu livre-arbítrio de escolha. Você tem que viver com essa mulher. Não é isso? Você tem que viver com esse marido. Ah, não, eu sou livre para escolher outro. Não, já era. O livre-arbítrio é só no início. Mas depois que você escolheu, que casou, já foi. Amém? Então Deus diz, escolha. Lá em 28 de Deuteronômio, escolha o céu ou o inferno, vamos dizer assim. As bênçãos ou as maldições. Né? Escolha, Deus já fala, escolhe as bênçãos para que te viva. Então, amados, depois que você escolhe, aí está determinado. A pessoa ouviu a palavra de Deus hoje, ouviu amanhã, ouviu a vida toda e não entrou, ele teve um bom tempo de escolha e perdeu. Então, amados, veja, Romanos 8,1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São João 5,24, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem, não terá. Ele tem já a vida eterna. Porque essa palavra, irmãos, é uma promessa. Deus te garante. Se você partir hoje, se você for embora hoje, nesse mundo, a palavra te garante. Deus te garante a sua vida. Amém? Por isso que Cristo disse, quem crê, passou da morte para a vida. Amém? Você creu? Então o crer seu tem que ser seguro. Porque tem pessoas que crê, mas não são seguras. Tem pessoas que falam, eu creio, mas aquele crer não vale nada. Toda hora o diabo está trombando, está derrubando daqui, derrubando daqui. Não está firme. Porque, irmãos, o diabo dá trombadinha. Ele dá trombadinha. Agora, se você está fraco, você vai te derrubar. Mas se ele der uma trombadinha num cristão cheio do Espírito Santo, é ele que vai cair. É ele que vai ter que cair. Porque o Espírito Santo ninguém pode derrubar. Se você tem o Espírito Santo e o diabo resolve dar uma trombada em você, é ele que vai para o pó. Amém? Por quê? Porque você está ungido. O Espírito Santo está sobre você. Você tem o selo de Deus. E essa é a sua convicção. Amém? Quando você sabe que tem dinheiro no banco, você dá o cheque. Não é isso? Você passa o cartão, tem certeza, errou a senha, digita de novo, tem certeza que tem dinheiro lá. Agora, quando não tem, você não vai passar vergonha. Não vai nem mesmo dar o cheque, porque vai voltar sem fundo. Não vai nem mesmo passar o cartão, porque vai não autorizado. Mas quando você está convicto, a enfermidade tem que sair do seu caminho. Você orou, essa oração tem que valer. Ah, eu estou orando, não está valendo nada. Então vê onde que estão os erros. Onde é que estão as falhas. Ah, eu estou orando e as portas não abrem, os problemas não resolvem. Algum lugar está errado. E eu tenho que fazer um jejum, tem que fazer uma consagração, tem que ir nos pés de Deus e falar, Senhor, onde que eu estou errado? E Deus vai te mostrar. Amém? Porque nós não podemos ser relaxados. Aqueles filhos, meu pai não está ligando para mim, também não vou ligar para ele não. Meu pai não fala nem bom dia para mim, também não vou falar nem bom dia para ele. Não podemos ser assim. Amém? Somos filhos de Deus. Tem que ter harmonia com o Pai. Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus está calado. Continue orando. Amém. Continue buscando. Irmãos, esse mundo está de pé. Porque está na mão dele. Vocês acham que Deus está parado? Deus nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora. Sabe para que ele está trabalhando agora? Para levar o mundo. Amém. Por isso que o céu vai ficar vazio. Vai ter meia hora de silêncio. O rapto
já se deu. Amém? O rapto já se deu início. Porque assim como o novo nascimento é processo, amém? Amém. Que processo? Você é justificado, perdoado, vem para a igreja, recebe a água da palavra, aí você começa caminhando. São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai caminhando, vai se lavando, vai se purificando, vai perdendo os desejos do mundo, vai perdendo os desejos do pecado, vai se santificando até o ponto do coração estar limpo, para ele entrar e encher você. Isso é o novo nascimento. Mas o rapto também é um processo. Amém? Eu já fui raptado. O irmão, a irmã já foi raptado. Porque Tessalonicenses 4,16 diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O irmão Breno diz na mensagem do arrebatamento que o alarido é uma mensagem e sai primeiro. Então Deus desceu no alarido através de um profeta e nos chamou, amém? E nos arrebatou da onde? Da denominação. Nos arrebatou do mundo. Nos arrebatou das mãos do diabo. Quantos irmãos que estavam aqui que era macumbeiro, que era espírito, estava na garra de Satanás, e houve um rapto na sua vida, amém? Um rapto espiritual. Deus foi lá e tirou você da garra do diabo, arrancou a irmã do sistema errado, arrancou o irmão da lama do pecado. Houve já o princípio do rapto. Aí o rapto tem um processo, voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Quando você vê, eu não entendo nada, como é que é esse batismo mesmo? Quando você foi chamado, que veio, olha, eu não estou entendendo como é, por que tem que lavar os pés? Você não sabia nada. Então a voz de arcanjo é para te dar vida. A voz de arcanjo é a mensagem, é a pregação, é o ensinamento para te dar vida. É Efésios 2, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado. Irmão, essa humanidade está morta. Os que estão vivos é os que aceitaram a palavra, é os que creram em Cristo, é os que alcançaram nova vida. Porque pelo primeiro Adão todos morreram, mas pelo segundo Adão todos são vivificados. Você creu no segundo Adão, Cristo, então você foi vivificado. E a trombeta de Deus para te pôr em posição. Então o rapto é um processo. Você quer ser raptado? E veja como que a palavra encaixa, irmão. Cristo vem como ladrão. O que o ladrão faz? Ele sequestra. Não é isso? Ele rouba. Cristo nos roubou do mundo secretamente. Tirou nós do mundo. Fomos chamados, fomos buscados. Então, amados, agora, o que devemos fazer? Permanecer. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer. Não volte atrás a buscar o lixo. Ah, eu ainda gosto de fazer alguma coisa. Não volta atrás. A tendência é ir melhorando. A tendência é ir se santificando. A tendência é ir melhorando na presença de Deus. A tendência é você ir subindo os degraus. A tendência é você... irmãos, a pessoa tem que melhorar para o bem, não piorar. Depois de tantos anos na palavra, que está comendo a palavra, ele tem que passar por mudanças para melhor. A não ser que é um fabricado, a não ser que é um manufaturado. Aí não vai dar nada mesmo. Mas se é um genuíno, cada ano ele tem que ir se moldando com a palavra. Se ele não está dando conta, ele tem que buscar isso. Êxodo 12, 13. Ao ver o sangue, passarei de vós. Foi aplicado o sinal. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. A semente permanece nele e não pode pecar. Está debaixo do sacrifício. Então, amados, nós temos alguém no propiciatório cuidando de nós. Amém? Os olhos de Deus estão sobre a sua noiva. Os olhos do Divino Mestre está sobre o irmão, está sobre a irmã. Agora, quando nós fracassamos aqui, temos alguém lá
no propiciatório para interceder por nós, para a nossa fé não vacilar. Lembra que Cristo falou: olha, Pedro, Satanás queria te se andar como trigo, mas eu roguei pela sua fé. Amém? Então Cristo, Ele intercede por nós. Interceder não é entrar na brecha. Amém? Vai vir uma prova para mim. Eu não dou conta de passar essa prova. Eu vou sucumbir nessa prova. Porém, Cristo vem e entra na frente. Amém? E eu passo desapercebido, eu nem sei o que aconteceu. Se Ele for mostrar para mim, a coisa era terrível. Assim é com o irmão, com a irmã, com cada um de nós. Satanás ia vir com tudo contra a irmã. Cristo sabe, Ele vem e faz um cerco. Amém? Ele te protege, Ele te guarda. E nós muitas vezes somos ingratos, que nós não agradecemos. Nós não agradecemos, esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de orar, esquecemos de buscar a Deus, o qual nós temos que fazer o nosso culto em casa. Que culto? Você ora, você escuta uma fita, você põe uma mensagem para você ouvir. É tão bom ouvir a mensagem do profeta. Nós vamos distribuir as mensagens aqui um dia para vocês em fita, para vocês ouvirem. Por quê? Porque, irmãos, é a mensagem ungida. Amém? Amém? Você põe aquilo, dá uma atmosfera dentro da sua casa. A atmosfera da sua casa muda. É cansativo? Muitas vezes é, mas você põe lá. Deixa o profeta falar lá dentro da sua casa. Deixa o CDzinho tocar, deixa a voz do sétimo anjo falar lá dentro da sua casa. Amém? Só vai lhe fazer bem. Por quê? Porque Deus prometeu pela sua palavra. Vamos finalizar aqui, amados. Ou santo ou incrédulo única vez, ou branco ou preto única vez. Você não pode ser preto e branco. Ou você é branco ou você é preto. Ou você é santo ou você é incrédulo. Não tem meio termo. Os fundamentalistas têm educação, posição, sabem onde estão parados. Tem dinheiro, mas nada de fé. Os pentecostais dizem ter fé, mas sem posições. Um tem dinheiro no banco e não sabe emitir o cheque. O outro sabe emitir o cheque, mas não tem nada de dinheiro. Essa é a condição hoje das igrejas. Irmãos, igrejas grandes, ricas, poderosas, né? Que tem até emissora de rádio, emissora de televisão, mas não tem fé. O que é fé? Revelação. Desculpe, é um culto de Caim. Deus não recebe. É um culto caimita. Outros irmãos, tem muita coisa, teologia, seminário, tem curso para pastor, tem tanta coisa, tem tanto talão de cheque, mas não tem dinheiro no banco, não tem crédito com Deus. Esse é outro extremo. Então, por um lado é melhor não ter nada, amém? E ter fé em Deus, ter revelação em Deus. É melhor você falar: Senhor, não me dá nada não, Senhor, que vai que eu perco, vai que eu me perco. Porque, irmãos, olha, tudo, tem coisas que Deus não dá não. Tem coisa que Deus não dá. Porque se Deus dá, você vai se perder. Você vai constatar. Você vai deixar de vir na igreja. Você não vai mais orar. Deus não te dá. E outros Deus tem que dar. Amém? Amém. Porque Ele tem coração e pulso para dominar. Amém. Então, irmãos, cada qual de acordo à palavra de Deus. Amém? Tem pessoas, irmãos, que, desculpa, como eu falei, não pode comprar um carro novo. Ele não dá até logo nem para os amigos mais. É um orgulho, uma jactância, uma soberba. Você está me entendendo? Aí o que acontece? Não tem, pum, bate o carro. Aí fica a pé de novo. Aí Deus tira. Então, quando Deus dá, amém? Você mantém humildezinho, porque você sabe que Ele toma. Nós temos que saber ter as coisas. Miguel nunca abusou em criticar o diabo.
Porque eles eram amigos antes da queda. Então lá em Judas ele falou: o Senhor te repreende. O próprio Miguel fez isso. Então, irmãos, tudo na vida nossa é um aprendizado. Amém? Quanto mais humilde nós somos, mais nós galgamos os degraus. A droga, você é muito humilde, você suporta tudo. Eu não sei como é que você aguenta isso, não é eu, é Deus em você. Porque tem pessoa, não, comigo eu já parto para cima, eu não suporto isso, mas é você, não eu. A pessoa que tem Deus, ele sabe entrar e sabe sair. Amém? Ele é pacificador, ele tem domínio lá na pirâmide, ele tem temperança, ele consegue amenizar a situação. Ele não deixa a casa desabar em cima dele. Por quê? Porque ele tem o selo de Deus. Amém? Amados, para finalizar, o segredo hoje é a revelação. Deus requer revelação de nós. Ele dá e Ele quer que nós alimentamos isso. Tem que estar edificado sobre a revelação espiritual de Cristo. Mateus 16, 17 e 18. Bem-aventurado Simão Pedro, filho de Jonas, porque não tu revelou a carne e meu sangue, mas meu Pai que está no céu. Veja, Pedro, um analfabeto. O que Pedro fez? Quando perguntaram: Senhor, que disse ser o filho do homem? Um profeta, um dos profetas, Jeremias. Mas e vocês? Houve um silêncio. Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo é o próprio Deus para os judeus. Irmãos, não é fácil falar isso. Você falar que Jesus era Deus ali na presença dos outros. Por isso que Cristo disse: não foi carne, quer dizer, não foi seminário, não foi teologia que ensinou isso. Foi o Pai que te revelou. Amém? Então, amados, Deus dá para nós esta mesma revelação. Nós não temos culpa de Deus se agraciar de nós. Porque tem pessoas que não entram na mente. Tem pessoas que não conseguem captar. Tem pessoas que você fala: olha, nem o batismo eles entendem. Nem o batismo. Uma coisa tão simples. Enquanto você sabe que tem que ficar pela palavra. Amém? É a palavra. Deus vai julgar o mundo pela Bíblia, não pelas igrejas. Então, amados, assim é o que Deus exige de nós. Revelação. A revelação é a palavra. Hebreus 4:12. É pura e afiada como uma espada aguda de dois gumes. Cedendo nossos direitos, o cordeiro deixa tosquiar. Caim e Abel, os dois espíritos. Como falamos, o corvo e a pomba. Israel e Moab falharam em reconhecer os sinais do dia. O Moab. E hoje, a mesma coisa. Irmãos, olha, hoje o povo falha em reconhecer a mensagem, o mensageiro e o sinal do dia de hoje. Olha, Deus fez isso aqui através de 7 anos, mostrar o rosto de Cristo no céu. Foi fotografada a coluna de fogo na cabeça do irmão Branham. O profeta desta era veio e revelou os mistérios de Deus. Irmãos, o mundo está cheio disso. E o povo, quando me encontra, fala: rapaz, a igreja de vocês é nova? Começou agora. Vocês estão me entendendo? O povo está cego completamente. Por quê? Porque eles não querem enxergar. Eles não querem ouvir. Esse dia eu coloquei um anúncio no jornal escrito assim: desligue a televisão e ligue o rádio. Das 20 a 21 horas, na Cultura M680. Aí dei meu telefone. As pessoas me ligaram e falaram: ô pastor, o que é isso? Desligar a televisão para ouvir o rádio? O que vai ter? Que segredo vai ser? Eu falei: escute, das 20 a 21 horas você liga o seu radinho que você vai escutar. Eles já queriam escutar na hora. Eles são curiosos, mas não são tão curiosos. Eu falei: escuta lá que você vai. Outros falaram: tá bom, então eu vou ligar o rádio, vou desligar a televisão. Muito bem.
Por que eu coloquei isso, irmão? Porque a novela não deixa o povo ouvir o rádio. A novela, os programas da caixinha quadrada, né? Com o chifre do capeta na cabeça, desculpa a expressão, não deixa ver. Então quando chega aquela hora, é só a novela. Então, o programa, eu falei isso para o povo incrédulo, né? Porque para eles pode falar, porque para nós não podemos ter televisão. Então, amados, veja, Deus tem a sua maneira de fazer a coisa. Porque se eu tenho uma coisa que me atrapalha, o profeta fala, tira do seu caminho. Amém? Dá-lhe um pontapé. Não quero nada me atrapalhando. Imagina uma pedra dentro do sapato. Às vezes você vai correr e tem uma pedra dentro do sapato. Qual que é melhor? Parar, tirar o sapato, tirar a pedra ou continuar correndo? Para, tira a pedra do seu caminho. Porque se você continuar correndo, você vai estourar seu pé. Amém? Se você continuar no erro, chegar lá na frente, pode ser pior para você. Então, amados, Ezequiel 9, versículo 1 diz: baixa no meio da cidade, marque todos que gemem e choram pelos pecados que são cometidos nos quatro cantos da cidade. Ali desceu um homem com tinteiro para marcar as pessoas que não tinham o selo de Deus. Amém? Amém. Então, o mesmo quadro acontece hoje para nós. A gente vê tanta coisa errada aí na rua que não pode fazer nada. Não, nós temos que simplesmente deixar a Bíblia se cumprir. Amém? As coisas estão acontecendo, Deus está cumprindo a sua palavra, deixa se cumprir. Não interferimos, só que nós ficamos aqui, porque Deus disse que iria enviar alguém para marcar os filhos de Deus. Amém? E nós já estamos marcados com o selo de Deus. Amém. Quando você vê uma barbaridade, meu irmão, olha, eu, de um tempo para cá, eu fiquei com o meu coração tão sensível que eu não gosto nem de ver notícia ruim. Quando eu vou andando que tem um acidente, eu até corto o volta. Por quê? Porque, irmãos, é tudo obra de Satanás na terra. Atmosfera ruim, coisas terríveis acontecendo. E o nosso coração ficou tão sensível com a palavra que nós choramos por dentro, sentimos, né, coisas absurdas acontecendo. E as pessoas falam, onde é que Deus está? Deus está em sua palavra. Amém. Deus não ama a carne. Deus ama o espírito e a alma. A carne nossa não aproveita nada. O corpo é redimido, o corpo, mas a carne não. Amém? Então a gente vê tanta barbaridade que nós não suportaríamos. Por quê? Porque o nosso coração está sensível à palavra. Porque o selo de Deus veio sobre nós. O selo de Deus revelou na irmã, revelou no irmão, e você foi marcado por Deus. Agora, quem não tem esse selo de Deus, vai ter a marca da besta. E o que é a marca da besta? É rejeitar o Espírito Santo. Pessoas falam, olha, vocês são muito fanáticos. Se por sermos fanáticos vai nos levar para o céu, o profeta fala, então vamos ser fanáticos. Na linguagem deles, mas nós não somos fanáticos. Nós andamos na linha, no centro do caminho. Porque do lado direito está um extremo. Do outro lado esquerdo está outro extremo. Nós não podemos estar nem de um lado nem do outro. Você tem que estar no centro. Mas você tem que tentar melhorar a linha. Então, amados, nesta noite, nós vamos ter um período de oração. Vamos ficar de pé.